reportagem publicada no Antagonista, falando da Lava Jato, que teria resolvido desenterrar personagens que deveriam ter sido investigados lá no passado. Operação como alvo o lobista Cláudio Augusto Mendes, que fazia ali um meio de campo entre PT, MDB e PP com fundos de pensão. Nós vamos a Curitiba, o Cleverson Brava está conosco. Oi, Cleverson. Na primeira fase, depois da dissolução da Força Tarefa de Curitiba, a Lava Jato apura movimentações suspeitas de US$1 milhão em contas no exterior. O alvo foi o empresário Cláudio Mendes, que já foi investigado em outras fases. As transações ocorreram em 2013 em paraísos fiscais, a partir de contratos falsos de consultoria. Segundo a Polícia Federal, os mandados são desdobramentos da etapa que investigou o marqueteiro João Santana. Com o fim da Força Tarefa em Curitiba, as investigações da Lava Jato foram transferidas para o GAECO do Ministério Público Federal. Alguns personagens que a gente não ouvia falar fazia um tempo, né, Zaidan? E sempre tá voltando, eles foram né? muito protagonistas desde o início desse processo. E envolve João Vacari também e tal, e o Cláudio Mendes, que é esse citado, esse lobista que, não se perca pelo nome, é o considerado elo mais importante dessa cadeia aí nessa investigação, Zaidan. E Cláudio Zaidan, defina lobista. É uma coisa que a gente fala tanto. Qual que é? Outro dia o ouvinte me perguntou se lobista é profissão. Acho que é, né? Em Brasília remunerado, bem remunerado, que depende do lobista. Aqui é informal, né? Nos Estados Unidos é oficial. É oficial, nos Estados Unidos é oficial. Na Europa também. Também. É que no Brasil esse conceito de lobista ele ficou com um duplo sentido, né, Zaidan? Inclusive alguns lobistas chega um momento em que eles falam, eu não vou ficar como intermediário não, vou entrar na política. E esse Cláudio Mendes, ele foi parceiro de negócios de um tal Miguel Ethel, sobrinho, que é doleiro da família Sarney, na CSA Securitizadora de Ativos, empresa que nunca foi investigada pela Lava Jato, pelo pessoal da Lava Jato, pela Força Tarefa. Então ele é parceiro de negócios do doleiro da família Sarney. A coisa vai longe. Pra você ter uma ideia, a juíza é a Gabriela Hart, aquela que acabou condenando o Lula no caso do sítio de Atibaia. E ela autorizou buscas e apreensões em endereços pessoais e profissionais do Cláudio Mendes, além do sequestro, muita grana, hein? Porque o Ronald citou aí 1 milhão que foi mandado para fora do Brasil. Mas ela determinou o sequestro de 27 milhões e 700 mil em contas em nome deste cidadão, Cláudio Augusto Mendes. Em nome dele, em nome da empresa Morro Agudo Serviços e Participações e na Comércio de Produtos Agropecuários, na CRA. Disse a Gabriela Hart, a representação policial visa aprofundar a investigação do inquérito policial, ela dá o número tal, instaurado em 2019, julho de 2019. Precisamente no dia 26 de julho de 2019, que tem por objetivo, escreveu Gabriela Hart, apurar possível ocorrência de crimes de corrupção ativa e passiva, ou seja, alguém pagou, alguém recebeu, associação criminosa, que é o artigo 288 do Código Penal, corrupção ativa e passiva é o 333 e o 317 do Código Penal. E lavagem de dinheiro, que é o artigo 1º de uma lei de 98, a Lei 9.613. Considerando que no ano de 2013, escreveu ela, João Vacari Neto teria orientado Zvi Skornik a transferir $1 milhão a Cláudio Augusto Mendes. É o que escreveu Hart em sua decisão. E segundo ela, os pagamentos teriam sido feitos mediante a simulação de contratos de transferências internacionais em contas tipos offshores, né? E corresponderiam ao repasse de parte de vantagens pecuniárias indevidas obtidas pela empresa Keppel FELS e por contratos celebrados com quem? Com a Petrobras. Com a Petrobras. Então, é aquela história. O pontapé inicial foi dado, né?
A questão é que inúmeros casos semelhantes de gente pouco conhecida, pouco citada, não tem cargo público, etc., gente que opera para os que praticam corrupção, pagando ou recebendo, para os que lavam dinheiro, aí entram os doleiros, né? E essa turma tem contado, e agora eles estão desassombrados, né? Perderam o susto que manifestaram em algum momento, quando falaram, opa, parece que a coisa agora é séria. Mas o próprio Supremo foi desativando os efeitos da Lava Jato, efeitos inclusive psicológicos, né? Efeitos que faziam com que o sujeito pensasse 1000 vezes. Porque aí é aquela história, muita gente até fala, Lava Jato ignorou o Aécio. Não é o caso, o Aécio não estava no âmbito da Lava Jato, ele não poderia ser investigado porque ele tinha foro privilegiado. Mas, se a investigação de quem não tinha levasse o nome do Aécio, isso deveria ser remetido com todas as informações, com a investigação, etc., para o Supremo Tribunal Federal. Na época para o Teori Zavascki e depois para o Fachin. Mas aí vem o caso Gedel. E as pessoas ficam perguntando o que aconteceu. O que aconteceu com o Aécio, o que aconteceu com o Gedel? O que aconteceu com o Rodoanel? Com as investigações sobre corrupção nas obras do Rodoanel, em São Paulo. Metrô. O que aconteceu de fato, além de denúncias, investigações, que em determinado momento já não dependem, quando algumas figuras são tocadas pela investigação, imediatamente o caso sai, ou parcialmente ou integralmente, da primeira instância. Não é verdade? Então, tanto que o caso aquela história do Paulo Preto, etc., isso acabou numa decisão, inclusive, do Gilmar Mendes, não é? que entendeu que a prisão preventiva era inadequada, etc., um abuso, e que não havia sentido, não havia continuidade de crime, não havia risco de fuga, não havia pressão contra testemunhas, não é? No entendimento do Gilmar Mendes. Então, são novas investigações e que, de novo, não tenham dúvida, vão chegar a figuras lá de cima. E aí, se elas têm hoje algum cargo público, dependendo da esfera, geralmente esfera federal, isso vai para o Supremo. Esfera estadual vai para o STJ. Já está respingando, né, Zaidan? Já está respingando, mas o problema é esse. Quando chega nessas instâncias superiores, geralmente, dependendo de quem é, o caso morre. Ou fica adormecido, na verdade fica adormecido, inclusive para que haja tempo suficiente para a prescrição, né?